Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Estamos na nossa segunda live a respeito dos 30 dias de test drive do método DNS. Segunda live, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo daquele material que está disponível para você baixar, para você fazer o download, conhecer as melhores estratégias para o seu estágio. Hoje quero falar com você sobre o que fazer, como você deve se preparar para a seleção. Como você se prepara para a seleção no seu estágio. Ter a documentação em dia é o primeiro passo que você deve ter para se preparar bem para o seu estágio. RG, identidade, CPF, o seu histórico escolar, mesmo que você esteja no primeiro período. A declaração de matrícula para confirmar que você permanece estudando e o seu currículo organizado com o resumo pessoal, as suas notas, os seus cursos complementares e os idiomas que você fala. Se você, de repente, o seu pensamento, se a sua dificuldade é não ter um currículo ou o seu currículo não estar apresentável, então você tem algumas dicas para você fazer um currículo que impressiona. Primeiro, você vai desenvolver a sua micromarca. E a sua micromarca é a referência que você vai ter no âmbito do mundo do direito a seu respeito. E como é que você faz isso? Você vai zelar pelos seus valores, pela sua missão, pelos seus princípios, compartilhando conteúdos, principalmente em redes profissionais como o LinkedIn. Além disso, faça interação com referências da área, como professor de juristas e líderes de opinião. Ou seja, quando você interage com pessoas importantes, pessoas que são respeitadas, você também está construindo a sua referência no mercado de trabalho. E participação em discussões públicas qualificadas. Não é para discussão pública desqualificada. Discussão em lugares em que o seu debatedor não entende os seus argumentos. Onde você encontra essas discussões públicas qualificadas? Principalmente no meio acadêmico. Eu vou trazer aqui um exemplo. Quando eu estava ainda no primeiro período da Escola da Magistratura, um professor juiz falou sobre uma determinada situação a respeito do poder de polícia ser ou não delegável às pessoas jurídicas de direito privado. E eu fiz uma pergunta para ele que ele respondeu de maneira incorreta. Aquela pergunta, ela reverberou na sala inteira. E ele teve que voltar atrás para corrigir a resposta dele. Ele conseguiu explicar qual o fundamento daquilo que ele estava dizendo. Porém, a partir daquele momento, os meus colegas começaram a fazer referências àquela pergunta que eu havia feito. Muito bem. Seu aprendizado acadêmico também é experiência, principalmente se você está procurando uma vaga como estagiário. E você vai valorizar as disciplinas teóricas. Elas servem de base para quê? Para o desenvolvimento de habilidades analíticas. Além disso, quando você desenvolve projetos de pesquisa. Quando a gente fala em projeto de pesquisa, esse assunto é muito negligenciado em várias áreas do direito. Muitos autores de pesquisa que falam sobre pesquisa jurídica têm criticado a forma com que a pesquisa jurídica tem sido feita hoje em dia no Brasil. Atividades extracurriculares também são excelentes para você colocar no seu currículo. Então, quando você participa de grupos de estudos, de ligas acadêmicas, de projetos de extensão e de atividades simuladas, todas essas atividades extracurriculares devem estar no seu currículo, porque elas fazem parte do seu aprendizado e fazem parte também da sua experiência, ainda que seja uma experiência acadêmica, mas fazem parte de uma experiência que é relevante para a pessoa que quer contratar ou que precisa contratar os seus serviços como estagiário. Encare os seus projetos acadêmicos profissionalmente. Você consegue, por meio desses projetos, demonstrar a sua capacidade de planejamento estratégico, de organização e de gerenciamento de prazos e de metas. Não tem nada mais importante no mundo jurídico do que saber gerenciar prazos e metas. O advogado ele tem que saber exatamente quais são os prazos que ele precisa cumprir e quais são os objetivos que ele precisa alcançar. Se você consegue tratar bem desses assuntos na sua vivência acadêmica, no seu estágio, você dá um grande passo rumo à sua vida profissional. E você também deve levar os seus grupos de estudo para o próximo nível. Roberto, o que significa levar meus grupos de estudo
para o próximo nível. Os grupos de estudo normalmente são compostos por quem? Pelos próprios alunos que fazem parte da sua turma e por outros alunos que, de repente, estão em turmas mais avançadas ou até mesmo que estão em turmas anteriores à sua. Quando você convida outras pessoas como profissionais dessas áreas, das áreas de proteção de dados, de direito ambiental, de legal techs, quando você convida profissionais qualificados para palestrar no seu grupo, para trazer novidades para o seu grupo, são duas informações aqui. A primeira é que quem tem um grupo de estudos já está um passo à frente. Demonstrar proatividade na formação ou na participação de um grupo de estudos faz toda a diferença. Quando você pega ainda esse grupo e convida alguém relevante para palestrar nesse grupo, duas coisas acontecem. A sua relevância dá um salto, porque você demonstra o seu interesse em ouvir pessoas que estão efetivamente colaborando, trabalhando naquele setor e segundo ponto que você precisa considerar para trazer alguém é que essa pessoa vai lembrar o seu nome, vai saber quem é você e vai ter uma boa impressão a seu respeito. Quando você for levar um currículo, você não é só um desconhecido, você não é mais um aluno, você é o aluno que tem um grupo de estudos, que formou um grupo de estudos ou que participa de um grupo de estudos que convidou aquele profissional para palestrar há algum tempo atrás a respeito de uma matéria que ele se interessa, alguma matéria que ele fez o doutorado, uma matéria que ele publicou um livro. Por isso, leve os seus grupos de estudo para o próximo nível. Outra coisa que você deve colocar no seu currículo é o trabalho voluntário. Faça trabalho voluntário. Enquanto você não tem uma carga horária rígida para cumprir e você consegue dedicar 1 hora ou 2 do seu tempo para algum tipo de trabalho voluntário, faça isso urgentemente. Quando você se dedica a um trabalho voluntário e você coloca isso no seu currículo, você está demonstrando a sua disposição para o desempenho de atividades socialmente relevantes. Preste atenção, não é para olhar o trabalho voluntário só como uma linha no seu currículo. A pessoa que vê que você prestou um trabalho voluntário em uma creche, em um asilo, ou em uma ONG que defende o meio ambiente ou defende o consumidor, ela pode ligar para lá. Quem lê o seu currículo pode ligar para esse lugar e perguntar: qual foi o desempenho do Roberto nesse lugar? E a pessoa vai dar um depoimento ou a seu favor ou não tão bom assim. Desenvolva primeiramente um bom trabalho. Pense que aquela atividade ali pode ser voluntária, pode não estar te trazendo nenhuma remuneração, mas está sendo relevante para quem você está ajudando e depois pode ser relevante para você também. Ser bem referenciado no mundo do direito é indispensável para você conseguir fazer qualquer coisa. Valorize também as suas competências tecnológicas. Se você domina bem uma ferramenta ligada à área do direito, valorize isso no seu currículo. Você vai relacionando todas as suas competências tecnológicas que podem ser aplicadas ao direito no seu currículo. E a pessoa que lê o seu relato vai ficando cada vez mais impressionada, não com a sua experiência profissional, porque você ainda não é profissional, mas com a sua experiência no sentido de aprender coisas novas. Cultive os valores que são empreendedorismo e inovação. Imagina assim, olha, nós vamos fazer um anúncio do escritório, nós vamos contratar mais 3 estagiários. Isso é empreender. Tudo isso aqui está relacionado. A gente pode dizer que todas essas dicas têm uma relação umas com as outras. Porque, no final das contas, as suas conexões antes da seleção, ou seja, como você se relaciona com as pessoas importantes nesse momento, vai fazer também muita diferença. A primeira coisa é você se apresentar como uma pessoa interessante para quem indica os estagiários para aquela empresa, para aquela autarquia, para aquele escritório. Você vai criar as conexões. Quais são as pessoas chaves, as pessoas que têm relevância para o seu projeto profissional? E aí você vai fazer conexões personalizadas. Quando você mandar o convite pelo LinkedIn, por exemplo, não manda só o convite simples, sem texto nenhum. Escreve alguma coisa nele. E o que você vai escrever? Você vai escrever o nome da pessoa para quem que você está enviando o convite e você vai fazer uma referência a alguma coisa
que ela tenha escrito. Então vamos imaginar que você vai fazer um convite para mim. Ah, Roberto, bom dia. Eu li o livro Mentes Digitais do Zero ao Infinito, em que você é um coautor, e eu gostei muito do artigo tal. Fiquei com uma dúvida. E aí você vai fazer um pedido breve de conselho a respeito do tema que você está conversando com aquela pessoa. Quando eu ler aquele convite, as minhas chances de aceitar o seu convite já serão muito maiores. E o meu interesse por você também vai ser diferenciado, porque eu sei que você é uma pessoa que leu, que se interessou no conteúdo que eu já produzi. Então você já conhece a minha forma de escrever, você já conhece a minha área de atuação, você é uma pessoa que eu gostaria de ter como meu estagiário. Atuação em grupos temáticos. Não deixe de iniciar ou participar de discussões apontando referências doutrinárias, decisões judiciais ou cases de inovação. Isso eu meio que já falei lá atrás, não é? Como você faz, então, para participar de discussões em grupos que tenham relevância e que podem trazer algum impacto positivo na sua carreira. Compartilhamento de conteúdo. Os profissionais que visitam o LinkedIn estão sempre em busca de conteúdo relevante. Então imagina que você manda para mim uma pergunta dessa. De acordo com o AI-Act da União Europeia, que fala sobre a inteligência artificial, a sua dissertação pode ser lida de uma outra maneira. Olha que interessante, como é que a minha dissertação de mestrado pode ser lida de forma diferente a partir de uma informação que você teve. Eu adoraria discutir isso com você. E se eu estiver na posição de contratar um estagiário, a primeira pessoa a passar pela minha cabeça seria um estudante que leu um livro, que confrontou uma informação da minha dissertação com aquela legislação e trouxe um conteúdo para enriquecer o meu trabalho. Essa é a beleza de você interagir com pessoas. Não é para você interagir com pessoas fazendo críticas destrutivas, falando coisas que não interessam. Isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Entrevistas informativas. O ambiente digital é justamente pensado para isso, para aproximar pessoas que estariam longe sem a internet. Aproveita então essa possibilidade para você conversar com pessoas que possam agregar para a sua experiência. Em nenhum desses momentos você deve falar, olha, eu sou aluno, eu estou procurando uma vaga de estágio. A não ser que a própria pessoa te pergunte. E aí você fala, não, eu estou ainda em tal período, no primeiro, no segundo. Olha, eu tenho uma vaga de estágio aqui, você gostaria de fazer a prova para entrar? É o meu convite. Nunca se ofereça nesse tipo de conversa. Nunca se ofereça. Se a pessoa em questão fizer a pergunta, é outra história. Mas nunca se ofereça. Na próxima segunda-feira, eu vou falar sobre o que fazer no processo seletivo. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira.